Segunda lei, transformações isobáricas. São chamadas de transformações isobáricas as transformações que ocorrem em pressão constante. Quanto maior a temperatura, sendo a pressão constante, o volume ocupado tende a aumentar. Essa propriedade do gás foi estudada em 1787 pelo cientista francês Jacques-Alexandre César Charles. Seu trabalho seria o primeiro passo para o estabelecimento de uma lei física que se completaria com as pesquisas do químico e físico francês Joseph-Louis Gossack. Como homenagem ao trabalho desses cientistas, a lei que relaciona a temperatura e volume de um gás ficou conhecida como a lei de Charles e Gay-Lussac. Lembrando, um gás sofre uma transformação isobárica quando sua pressão é mantida constante, variando a temperatura e o volume do gás, onde temos a relação matemática V1 dividido por T1 é igual a V2 dividido por T2, onde V1 é o volume inicial, T1 a temperatura inicial, V2 o volume final e T2 a temperatura final. Exemplo 1. Transformação isobárica. Um recipiente com capacidade para 159 litros contém um gás a temperatura de 300 Kelvin. Este recipiente é aquecido até uma temperatura de 420 Kelvin. Mantendo-se constante a pressão, qual o valor do volume ocupado pelo gás a 420 kelvins? Então vamos à resolução do exemplo. Para isso, usaremos a fórmula de transformação isobárica. V1 dividido por T1 igual a V2 dividido por T2. Substituindo os valores, teremos o seguinte: 159, volume inicial, 300, a temperatura inicial, igual a V2, que é o volume a qual nós vamos calcular, e 420, a temperatura final. Efetuando a divisão de 159 dividido por 300, teremos o valor de 0,53. No entanto, do outro lado do igual, simplesmente repetimos V2 dividido por 420. Como 420 está dividindo V2, ele passará multiplicando 0,53. Ficando dessa forma, multiplicando 0,53 vezes 420, temos o valor de 222,6. Ou seja, o valor do volume ocupado pelo gás a 420 kelvins será de 222,6 litros. Exemplo 2. Transformação isobárica. Certa massa gasosa ocupa um volume de 840 ml a 250 Kelvin numa dada pressão. Qual é a temperatura na qual a mesma massa gasosa, na mesma pressão, ocupa um volume de 2100 ml? Utilizando a fórmula da transformação isobárica, nós vamos ter V1 dividido para T1 igual a V2 dividido para T2. Substituindo, V1 é igual a 840, T1 é 250 igual a 2100 dividido para T2. Ao dividir 840 por 250, nós vamos ter 3,36 igual a 2100 dividido para T2. Multiplicando, 3,36 vezes T2 igual a 2100. Isolando o T2, nós vamos ter T2 é igual a 2100 dividido para 3,36. Nós vamos ter a temperatura final, que é igual a 625 Kelvin.